Boa noite, seja bem-vindo para mais um programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Esta noite estamos retomando um assunto que começamos a debater na semana passada, mas somos obrigados pela natureza a interromper porque o temporal que se abateu sobre a região onde está a RDC na última terça-feira provocou um enorme blackout, a gente acabou perdendo o sinal e fomos obrigados a interromper o programa. Mas hoje estamos aqui de novo com esse tema que não poderia deixar de ser abordado porque interessa a todo mundo. Nós vamos falar sobre a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho que hoje está sofrendo uma série de ameaças, por assim dizer. Há muitas hipóteses de que ela está a caminho do seu fim, uma conversa que vem desde a aprovação da reforma trabalhista, lá em 2017, até os fatos mais recentes, como a extinção do Ministério do Trabalho, no atual governo de Jair Bolsonaro, um governo que extinguiu o Ministério do Trabalho e pulverizou várias atividades do ex-ministério em outras pastas, né? Nós vamos, então, tratar desse assunto para saber como ficam, com todos esses fatores, as relações empregado-empregador, qual é o futuro das relações de trabalho no Brasil, nesse novo Brasil que está sendo desenhado aí a partir das últimas eleições e até mesmo pelo que já vinha acontecendo antes do último processo eleitoral. Estão conosco aqui os mesmos convidados que tínhamos na semana passada e que hoje estão aqui, foi esse dia escolhido por uma questão de agenda de todos eles. São eles, a juíza do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, Carolina Gralha, o doutor em administração, professor universitário e empresário Camilo Bórnia, o advogado trabalhista e professor de Direito do Trabalho da Unicinos, Guilherme Vinch, e o presidente o advogado e ex-presidente estadual do Partido Novo no Rio Grande do Sul, Carlos Molinari. Lembrando sempre que a sua participação aqui no programa é fundamental. E como é que você participa? É como a gente sempre diz, o seu Facebook, você pode participar através do facebook.com/rdcdigital ou então pelo WhatsApp, pelo número que você vê aí na sua tela, que é o 99815-9990. Mande aí a sua observação, os seus questionamentos, as suas críticas, para que a gente possa incluí-lo nesse debate aí que com certeza lhe interessa e muito. Enfim, vamos lá. Nós temos hoje, foi um dia de muitas manifestações aqui em Porto Alegre e em outras 29, 30 cidades, Brasil afora, envolvendo todo o pessoal ligado à estrutura da Justiça do Trabalho. Houve manifestações públicas do pessoal questionando, afinal de contas, qual é o futuro, que olhar vai ser dado sobre a Justiça do Trabalho. Então, vamos tratar desse assunto desde já, pegando como gancho a informação de que o próprio presidente Jair Bolsonaro, agora recentemente, fez um contato com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que não haveria nada ainda no sentido de fazer mudanças constitucionais que ensejassem, de fato, um debate no sentido de que as pessoas pensem que a Justiça do Trabalho pode estar ameaçada de um fim, né? Mas essa é realmente a pergunta que eu coloco aqui e eu começo perguntando para a doutora Carolina. A Justiça do Trabalho, com base em tudo que a senhora tem visto, na experiência que tem tido nos últimos acontecimentos, ela está sob ameaça? Bom, boa noite, Ricardo. Boa noite, Guilherme, Carlos, Camilo. Uma satisfação retomarmos essa discussão, ainda mais a partir dos movimentos que ocorreram hoje em todo o Brasil. Em mais de 30 cidades nós tivemos um movimento muito importante, muito significativo, com uma participação muito plural de diversos segmentos da sociedade em torno da Justiça do Trabalho. Esse ato, ele foi convocado pelas associações dos advogados trabalhistas, pela ABRAT e também pelas associações regionais de advogados trabalhistas, a partir das declarações do presidente Jair Bolsonaro em rede nacional, que tinha interesse em extinguir a Justiça do Trabalho, inclusive com informações ou com fatos que nós não concordamos, que nós estamos há bastante tempo falando e reafirmando que não são verdadeiros. Então, a partir dessa manifestação do presidente, há uma grande mobilização, de fato, das entidades, como da advocacia, da justiça, do Ministério Público do Trabalho, dos sindicatos, servidores, enfim, diversos segmentos, como mencionei, da sociedade civil, e para realmente se manifestar. Porque até mesmo porque o presidente usa a expressão, se tiver clima, nós vamos levar isso adiante. Então, esse movimento foi para mostrar o quanto que qual é a importância da Justiça do Trabalho hoje, numa sociedade como que temos aqui no Brasil, e demos esse recado, quanto a nossa estrutura de Justiça do Trabalho, ela é significativa e essencial para um país como o nosso. Se está ameaçada, eu não diria que ela está ameaçada de forma concreta,
Mas de uns anos para cá, não é nova essa discussão quanto à extinção da justiça do trabalho, de uns anos para cá vem sendo tomada como a vilã da vez, que é a justiça do trabalho que impede o crescimento, que é a justiça do trabalho que não faz a retomada do emprego, do pleno emprego. Mas eu gostaria de lembrar que também foi a mesma justiça do trabalho, e então com uma legislação mais rigorosa, dá para se dizer assim, que nós tivemos pleno emprego em 2013, quando o índice de desemprego era 4,3%. Então, nós tínhamos sempre a estrutura da Justiça do Trabalho atuando com os mesmos focos, uma legislação, então, dita mais rigorosa, por quem capitaneou a reforma trabalhista, e hoje temos relações mais modernizadas, mas o desemprego permanece no mesmo patamar. Então, essas ameaças, elas provavelmente vêm de outra origem, que não a preocupação na retomada do desenvolvimento. Eu já assisti alguns vídeos do Camilo, e tu falas muito na produtividade. Acredito muito na produtividade também. É com investimento que se combate o desemprego. É com investimento na pequena empresa, que é a grande empregadora do nosso país, que se combate o desemprego, que se volta ao crescimento. Então, não é extinguindo a Justiça do Trabalho, que vem cumprindo com seu papel social de forma célere, independente e transparente, que vai se chegar a um objetivo desse tão falado por aqueles que têm interesse em extinguir a Justiça do Trabalho. Camilo, então, o contraponto é teu, já que fosse citado, então agora, perfeito. Qual é a tua visão? Não sei qual dos vídeos. Bom, antes de mais nada, obrigado aqui de novo pelo convite. Carolina, Guilherme, Carlos, prazer aqui estar de novo. Mas vamos lá, semana passada o debate estava, quando ia começar a ferver, acabou a energia. Então vamos voltar aqui. Vamos retomar essa energia, com certeza vai ferver. O que eu tenho falado sempre, e eu falei isso no programa passado, é que existem duas vertentes, duas linhas, né, que defendem de forma diametralmente oposta a forma de fazer com que o trabalhador seja protegido. Há quem defenda que tu precisa de um sistema legal bem constituído para que o trabalhador se defenda, e a outra linha, da qual eu faço parte, que acredita que a melhor forma de proteger os postos de trabalho, aquele que trabalha fundamentalmente, é através de um mercado dinâmico que tenha concorrência. Porque, afinal de contas, nada melhor para o trabalhador poder chegar para o seu empregador e dizer, olha, nessas condições eu não quero mais trabalhar, vou trabalhar em outro lugar. E nesse sentido, a Justiça do Trabalho, nesse aspecto, ele vai em sentido oposto, porque ele faz com que se aumentem os custos de transação, se imponha um risco jurídico que faz com que o empresário pense 3, 4, 5 vezes antes de contratar, porque é simplesmente impossível ele tomar as rédeas de todo o arcabouço jurídico que ele tem à disposição. São dezenas, centenas de artigos, portarias, resoluções, onde nem o trabalhador e nem o empregador têm dimensão completa do que ele está, da seara onde eles estão inseridos. Vamos lembrar que o empregador, a grande maioria dos empregadores, são pequenos. É aquela pessoa que tem uma habilidade muito grande na sua atividade fim, resolveu começar um negócio sozinho, e quando ela se vê naquele ambiente empresarial, ela tem que cuidar, né, de uma relação de trabalho que é literalmente uma caixa preta. Tanto que muitas vezes só se sabe o que acontece depois, quando aquele que sai do seu posto de trabalho acaba tendo assessoria de um advogado, que aí começa a elencar todos os pontos que ele nem tinha ideia, e o empregador muitas vezes não tinha ideia também. A Carolina falou no programa passado que grandes partes, o grande volume de ações hoje tem sido em torno de rescisões, não pagamento de aviso prévio, férias, enfim, hora extra. Porém, é preciso fazer um alerta muito importante para o telespectador. Como existe um risco jurídico muito forte quando se encerra uma relação de trabalho, eu tenho aqui uma rescisão de trabalho. O Ricardo vem lá e assina essa rescisão. Não existe garantia que aquele documento encerra de forma cabal qualquer possibilidade a posteriori. Então, o que acaba acontecendo? Muito advogado empresarial orienta o seu cliente, o empresário, a simplesmente não pagar e judicializar, pagar na justiça, porque é uma forma de fazer com que a ação ocorra e aí tu acaba encerrando de vez aquela possibilidade de, quem sabe, num futuro ter algum problema. Então, muitas vezes, as ações, a rescisão é judicializada justamente para que se
imponha um limite naquilo que não se sabe o que vai acontecer depois, que é o grande problema das empresas. Mas a reforma trabalhista de 2017, que trouxe aí várias mudanças, inclusive impondo a quem move a ação uma responsabilidade de realmente embasá-la e pagar o preço se tiver alguma má-fé naquela ação, que era uma coisa considerada até relativamente não, comum, né, em acontecer. E outras coisas, como o fim do imposto sindical quando é obrigatório, aquela coisa. Mas ainda assim não encerra. Pois é, isso, a minha pergunta era essa. Até que ponto ela foi suficiente para equilibrar os anseios, as necessidades, tanto do setor produtivo de quem emprega, quanto de quem precisa de proteção? Hoje, pelo menos, a responsabilidade de quem entra com a ação, a responsabilidade é de quem entra com a ação, caso ela não tenha algum fundamento, o que antes não acontecia. Antes a pessoa podia entrar na justiça 15 vezes, inclusive o ônus acabava sendo por parte daquele que tomava o processo. Que se dizia que, inclusive, aquilo fomentava uma indústria. Então, hoje, de certa forma, né, quem vai entrar na justiça pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de fazer ação, e isto realmente é um ganho. Mas ainda assim, né, há uma série de pontos, né, que fazem com que a relação ainda seja complicada. Hoje, vamos pegar, por exemplo, a justa causa. Antigamente, tinha justa causa e sem justa causa. Hoje existe o acordo, mas ainda assim existe uma pressão no sentido de se forçar um acordo por fora, uma demissão sem justa causa, porque a solução acordada ainda tem, né, algumas restrições. 80% do fundo, né, e a pessoa quer, na verdade, o 100%. Então, ainda assim, né, existe uma diferença longe daquilo que a gente considera ideal. E mesmo com a possibilidade da flexibilização dos contratos, como foi sacramentado nessa nova reforma, aquelas formas de contrato temporário, enfim, não me lembro quais são as denominações técnicas que se dá para isso, mas que mudaram a forma até então tradicional de contrato de trabalho. Essa flexibilização não tornou um pouco mais segura, digamos assim, a relação empregado-empregador? Não, eu acredito que sim. Tanto que no programa passado eu comecei dizendo que essa reforma que teve, né, foi bastante boa, dado o cenário que a gente tinha. A gente tinha um cenário de completo engessamento, onde relações de trabalho não estavam coerentes com a forma que hoje o trabalho se dá. Vamos pegar, por exemplo, o trabalho intermitente. Existem várias atividades que o trabalho é intermitente e que as pessoas são contratadas assim em comum acordo e a lei simplesmente desprotegia. A questão do horário de almoço, que agora está em 30 minutos. Olha, eu cansei de ver em loja, por exemplo, a loja no sábado bombando, o vendedor ganhando por comissão e ele tendo que parar 1 hora para o almoço. Ele não queria, o trabalhador não queria. Deixa eu vender agora porque é o momento de vender agora, não faz eu parar 1 hora. Mas só que a legislação, se o empregador dissesse, não, tudo bem, almoça em meia hora, antes, na legislação anterior, ele tomava uma ação caso a outra parte fosse de má fé. Este é o grande problema. A partir do momento que a gente impõe o legislado sobre o acordado, a gente faz com que se impute um risco na relação quando uma das partes, né, a despeito da lei, não cumpre um acordo. Porque muitas vezes o acordo é feito por conveniência das duas partes. Eu sempre conto um caso que aconteceu comigo. Uma vez eu tive um funcionário que ele chegou para mim e disse assim, Camilo, a minha esposa se mudou, foi morar, passou num concurso público e foi para o litoral. Eu estou aqui e eu não quero sair da empresa. Faz o seguinte, eu quero trabalhar só de segunda a quinta. Eu não trabalho na sexta e vale pelas minhas férias. Eu não tenho férias. Eu não pude aceitar. Quem estava pedindo era ele. Aí ele me dizia, mas por que tu não pode aceitar? Porque a lei não permite. A lei simplesmente não permite. E foi contra o interesse dele. E eu posso ficar 5 horas contando as vezes que, numa empresa pequena que é a minha, eu neguei pedidos de empregados porque a legislação simplesmente não permite, porque a legislação sai do princípio que ele é um incapaz e que eu sou um malvado, que eu vou enganá-lo. E isso é que acontece. Tem muito empresário que acaba sendo bastante duro. Eu muitas vezes conversei com pessoas, poxa, por que tu fizeste aquilo? Ele diz, olha, Camilo, eu acabei virando ruim mesmo. Porque a vez que eu fui bonzinho, eu tomei um processo nas costas e agora eu não mostro mais os dentes. Então, a própria justiça, da forma que está estabelecida, faz com que as relações fiquem, né, no seu limite e fazem com que as partes não cheguem no acordo. Isso é ruim para a produtividade. Se isso fosse bom, os países, né, que estão num bom nível de desenvolvimento econômico e humano, teriam um ambiente legal bastante rígido. E não tem, normalmente são mais flexíveis.
Há alguns países que têm rigidez? Tem, claro que tem. Mas a grande maioria dos países que estão no topo do desenvolvimento humano e econômico tem sistemas flexíveis. Agora, a grande pergunta é, de que forma que a gente educa, então, as pessoas, já que existe esse risco da pessoa ser lubridiada, né, por um empresário malvado? Eu acredito que a melhor forma é a liberdade, fazendo ela se submeter a um sistema livre, onde ela corra o risco, sim, de daqui a pouco não negociar bem. Guilherme, como advogado, desculpa te interromper, claro. para a gente pegar um contraponto aqui. Na verdade, sim, como advogado da área há tanto tempo, né? Claro. Sim, primeiramente, boa noite, Ricardo, boa noite, Camilo, boa Carlos, noite. Carolina, boa noite aos nossos telespectadores, aos nossos alunos. Mais uma vez, cumprimentar a RDC pela oportunidade de voltarmos com o tema, né? Embora o pequeno imprevisto da semana passada, né? Mas que bom que a própria emissora reconhece a importância, né, da continuidade do tema. Bom, há algumas impropriedades no que está sendo falado. Se é importante alertar o telespectador, então vamos contextualizar algumas coisas um pouco melhor. Né? Claro, é uma posição essa que tu defende de dizer que a pessoa, que o ambiente ideal seria a de livremente negociar, né, trazendo, vamos dizer assim, uma forma mais até, não digo nem flexibilizada do direito do trabalho, mas até mesmo desregulamentada do direito do trabalho, que me parece ser muito mais a tua defesa do que pela flexibilização, mas sim pela desregulamentação, que seria uma ausência total de intervenção nisso. Eu estou defendendo. É difícil pensar nisso, embora tu venhas defender, primeiro, porque é um país de múltiplas características, né? Nem todos os trabalhadores conseguem, né, ter essa possibilidade de negociação direta com o seu empregador, porque nós temos categorias, né, que são mais consideradas hipossuficientes, né? Isso não só por uma questão de legislação, por uma questão de justiça do trabalho, mas pela própria formação histórica do país, né? Então nós temos o trabalhador rural, o menor aprendiz, o empregado doméstico, que são categorias que precisam ter um olhar um pouco diferenciado e que, evidentemente, por diversas razões, não têm o mesmo poder de negociação com o seu empregador de um empregado, por exemplo, que está lá na reforma trabalhista, que é o empregado portador de diploma de nível superior e que ganha acima de duas vezes o teto da Previdência Social. São dois contextos muito diferentes e que não conseguem estar no mesmo lugar, né? Então essa é uma primeira observação que eu acho importante fazer. Eu fiz algumas anotações de algumas falas, né, que o Camilo fez, né? E uma me chama muito a atenção essa questão quando ele fala do risco do ajuizamento, né? Que muitas vezes o advogado acaba instruindo a não pagar para pagar judicialmente. Bom, isso é uma coisa que é muito, assim, eu não sei nem em que tipo de dado, que tipo de experiência que se baseia isso, porque a própria reforma atendeu a um pleito empresarial que foi o término da homologação sindical para as rescisões, né? Então a empresa ela não tem nem como alegar nesse momento que ela não sabe o que ela tem que pagar e, portanto, é melhor esperar um processo judicial, porque basicamente hoje a rescisão acontece no âmbito empresarial, em que a própria empresa tem o poder de fazer o cálculo dessa rescisão trabalhista, né? Então é quase não crível a se aceitar que a Justiça do Trabalho venha com essa surpresa do valor quando se faz um cálculo prévio. Qualquer contador vai saber como se faz o cálculo do aviso prévio, do décimo, ou seja, das verbas básicas. Eu não me referia a isso, exatamente. Não, quando tu estava falando da questão das verbas rescisórias básicas, férias, décimo, não é isso. A questão, só fazendo uma parte, a questão é que o risco é de vir outras coisas, fazer o cálculo da rescisão e tudo mais, então já se aproveita e resolve tudo na justiça numa tacada só. Mas o risco é inerente a qualquer tipo de ação, não só uma ação trabalhista. Mas convenhamos que a justiça trabalhista é muito mais complacente com isso. Qual é o risco que pode ter? Então a gente pode pegar temas que sejam efetivamente de risco na justiça do trabalho. Eu peço isonomia. Dano moral, equiparação salarial. Claro. Adicional de insalubridade ou periculosidade quando não são pagos pelo Perfeito. empregador. E horas extras. Ou seja, são os temas que mais atingem, né, a seara do empregador, né, porque justamente são os que têm um maior efeito econômico. Uma condenação em hora extra tem todos os reflexos, no adicional de insalubridade também, hora extra também, ou seja, são esses os temas. Mas vamos pegar aqui o exemplo, que a gente já falava até no programa passado, da equiparação salarial.
não existe uma surpresa de equiparação salarial, por exemplo, quando hoje a lei ela define critérios objetivos de equiparação salarial. Ela trata no 461, parágrafo 1º, o que é quando tem o tempo de serviço, o tempo na função que eu preciso ter para equiparação salarial. Eu posso até te dar uma razão numa questão que a reforma cortou e que era um grande problema até para o setor mais empresário, que era a questão do paradigma remoto. Né, que era uma questão que acabava muitas vezes surpreendendo, que era usar um empregado que já tinha entrado com uma ação, que já nem fazia mais parte da empresa, e eu usava ele como meu paradigma, ao invés de eu ter o paradigma contemporâneo. A reforma corta isso e vai dificultar daqui para frente sobremaneira, inclusive o pedido de equiparação salarial. Então, esse ponto, ele é um pouco complicado, porque eu posso até trabalhar dentro daquela ideia de que então eu não vou pagar, eu vou esperar na Justiça do Trabalho, porque vai demorar um tempo até sair a audiência, porque daí eu consigo fazer um acordo, o valor do acordo pode ser a metade do que eu tenho que pagar, porque a pessoa está precisando de dinheiro. Né? Tem muitos, da mesma forma que existem pessoas que não pensam assim, é claro que tem pessoas que pensam. Né? E isso demonstra a importância da Justiça do Trabalho como instituição que deve estar aqui para tutelar esse sistema capitalista. Porque senão, na verdade, a quem é que eu vou prejudicar aqui? O empregador que cumpre a norma. Porque senão eu vou fazer o quê? Quem cumpre a norma não consegue baratear o seu custo, oferece ao mercado de consumo um preço mais elevado, diferentemente do meu concorrente que descumpre a regra, seja a regra trabalhista, que sonega imposto, para oferecer um produto mais barato no mercado, ou seja, que competitividade vai ser essa em que quem cumpre a lei vai ser prejudicado? E é esse tipo de proteção que a Justiça do Trabalho tem que fazer também ao empregador. E o que a gente pode oferir dessas informações? Eu não tenho agora os números aqui, mas talvez a doutora tenha. De que houve, a partir da reforma, uma diminuição muito grande das reclamatórias, ou seja, é uma realidade bem diferente no acúmulo de processo, no encaminhamento desses processos. O que a gente deduz daí? Na verdade, nós tivemos uma redução de mais ou menos uns 40%. Eu até tenho os dados aqui. De janeiro a novembro de 2018, nós tivemos 2.997.098 novas ações distribuídas. Aqui no Rio Grande do Sul foram 188.873. A 40% é muito, né? É bastante, é quase metade. Sim. Dois lados. Uma questão de um pouco mais de... Eu não queria chamar moralização, mas talvez de um corte em determinados tipos de demandas. Né? Demandas mais temerárias, né? Demandas sem prova contundente do direito do reclamante. Inclui aquela chamada de má-fé? Exatamente, que a gente poderia até hoje chamar na questão da litigância de má-fé, quando a pessoa litiga, mas sabendo que não tem direito. Né? Ou diferente de uma ação que a pessoa faz 20 pedidos, sendo que ela tem direito a 3, e os outros 17 ela faz o cálculo do que ela vai então levar para negociação e tal, enfim. Né? É uma diminuição drástica, claro. Também pode estar motivada por uma incerteza ainda jurisprudencial. Né? Nós não temos ainda um caminho seguro que a jurisprudência trabalhista vai adotar daqui para frente. Então, pode existir sim uma demanda represada. Claro que não vai mais poder ficar represada há muito tempo, porque a reforma já completou o primeiro ano. Então, se ela ficar represada mais um ano, qual o risco dessa ação, inclusive, prescrever para a pessoa, né? Porque a prescrição é de 2 anos para o ajuizamento da ação. Então, claro que há uma leve curvatura, novamente, eu tenho observado, de aumento das ações, mas nem comparado com o que se tinha antes ou com o nível de decréscimo. Né? E isso até é uma questão interessante, porque eu estava lendo essa semana uma reportagem de um veículo da internet, que o título é Extinção da Justiça do Trabalho não é prioridade para empresas. Né? E justamente quem fez uma declaração foi o presidente da Confederação Nacional dos Transportes, que ele disse assim, que ele não quer a extinção da Justiça do Trabalho, mas o fim do TST. Bom, não tem como, né? É uma declaração completamente absurda, porque o TST faz parte da estrutura do judiciário trabalhista, não tem como extinguir um sem o outro. Né? E ele falou o seguinte, classifica o TST como tribunal tendencioso, pois até agora o TST não revisou as suas súmulas que vão contra o que diz a lei da reforma trabalhista. Gente, o pior é que isso aqui é um problema que foi um tiro no pé, na verdade, que a própria reforma fez. Tá? Porque hoje a CLT estabeleceu critérios tão difíceis para o tribunal conseguir alterar e editar novas súmulas,
que o tribunal não está conseguindo fazer por consegui causa revogar. disso. Não é falta de vontade, ele não está conseguindo cumprir os requisitos que a própria lei colocou para isso. Como é que fica essa questão? Bom, acaba que na dúvida, né, dessa aplicação do direito no tempo, nós vamos ter o quê? Uma regra para ser aplicada até novembro de 2017 e nos contratos que ainda continuam de novembro de 2017 para Acho frente. interessante todo esse contexto assim da fala do Camilo, do Guilherme. A gente está falando de lei. E a gente não está falando da estrutura e do poder judiciário, da justiça do trabalho que aprecia essas leis. Isso vem antes, tá? Né? A questão é que o debate era a extinção da... Acho que é muito importante a gente ver, assim, os conflitos extinguindo a justiça do trabalho, eles não vão desaparecer. A gente ainda continua, assim, com muito trabalho infantil, com trabalho escravo, com descumprimento de regras básicas, como as parcelas rescisórias. 58% das demandas se referem a verbas rescisórias, é um número bastante alto. São as pessoas que perdem seus empregos e não recebem aviso prévio, as férias, 13º, como nós falamos. Então, pega esses conflitos e joga para a justiça comum. Para a justiça comum qual? Justiça comum estadual, justiça comum federal? Nós não temos essa resposta. Quem propõe a extinção que venha com essa resposta mágica, porque eu acho que essa é a preocupação que a gente tem que ter. Hoje a gente tem um ramo especializado do Poder Judiciário, que é a Justiça do Trabalho, e que tem índices de forma comparativa aos outros ramos do Poder Judiciário muito superiores. E muito superiores mesmo, faz uma comparação da Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Justiça Estadual. A Justiça do Trabalho tem índices muito mais de produtividade e celeridade comparado a esses ramos. Então, pegamos toda essa demanda, que é grande, mais quase 3 milhões de ações, joga para a Justiça Estadual. A Justiça Estadual hoje tem 63 milhões de ações para serem julgadas. Joga para a Justiça Federal, 10 milhões de ações aguardando julgamento. Na Justiça do Trabalho, nosso número é 5 milhões. Mas vai reduzir o número de ações também. Reduz o número de ações, mas os conflitos vão para onde? Para qual ramo já assoberbado? E considerando que o próprio Camilo fez menção que são as leis, que o problema é a lei, que a lei é protetiva, a interpretação do julgador, seja no Justiça do Trabalho, no Justiça Comum, no Justiça Federal, vai permanecer o mesmo. Isso é correto. Porque o juiz permanece interpretando a lei à luz da Constituição de forma independente, sem ideologia, acima de partidos políticos, porque não é essa a nossa finalidade. Os juízes do trabalho estão aqui para prestar um serviço para a sociedade, seja ela de direita, de esquerda, empresário, trabalhador, está aqui para prestar um serviço público. E isso ela faz de forma transparente e independente. Então, por isso que a discussão e o argumento da extinção da justiça do trabalho não pode ser aceito. Querem discutir a lei, querem adaptar. Eu gostaria de viver nesse mundo que o Camilo acha que todos os trabalhadores têm condições de negociar. Eu gostaria que nós... Eu não disse isso. Mas então- Eu não disse isso. Eu não disse que todos têm. Mas se tu prega a Não. desregulamentação... Eu acho que as pessoas devem estar sujeitas a isso para que possam aprender, e não o contrário. A gente não vai educar as pessoas por imposição da lei. A gente vai educar as pessoas através da liberdade. Você reconhece que existem Tá. pessoas que não têm Evidente como que- participar evidente de uma, que tem. Evidente. de uma Eu- negociação assim. Eu acho, inclusive, que existe um risco eminente de muitas pessoas, de uma geração, inclusive, parte dela, ser prejudicada. Mas eu acho que este é o custo que a gente precisa passar como nação para que as pessoas aprendam. Mas aí eu Tá? também tenho outro É uma contraponto dif- que eu anotei aqui. Só Posso, deixa eu falar posso dos participar do países. debate também? Deixa eu só falar dos países. Tá, Aí, fala dos países e depois Nos países, eu... ele falou que países bem estáveis ou fortes de economia têm um regramento mais não tão Flexível. rigoroso. Então, Alemanha, Reino Unido, Sim, são os dois ambos clássicos. países com justiça do trabalho, com legislação trabalhista rigorosa e que tem um número de ações baixo. Espanha, Mas diferente. Bom, Espanha é socialista, tudo bem. Espanha. Não, a Espanha passa por uma grande flexibilização dos direitos do trabalhador. Passa por talvez um fenômeno muito parecido que nós tenhamos passado agora, recentemente. E o que acontece? A Espanha triplica o número de ações na Justiça do Trabalho, porque as pessoas ficam mais fragilizadas, as pessoas ficam com a última porta a bater na Justiça do Trabalho. Mesmo que vá perder e vai pagar os honorários de sucumbência. Né? Então, acho que a gente até está começando a chegar a pontos de consenso bem Vamos lá. interessantes. Por que Molinari acha que Fala, as ações fala, vão cara. cair? Então vamos discordar um pouquinho de novo. Bom, primeiro... Vamos discordar bastante. Primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui noite. de novo falando com vocês. Doutor Guilherme, doutora Carolina, Camilo, meu amigo e parceiro em defesa da liberdade há bastante tempo. Então, fazer uma breve reflexão sobre a reforma da legislação trabalhista. Né? Sempre que tiver alguma mudança que diminua o poder do Estado
diminua a interferência de políticos, de burocrata na vida das pessoas, eu vou ser favorável. Então, eu acho que a reforma trabalhista já é um avanço quando ela acaba estabelecendo mais flexibilização nas relações trabalhistas, mas ainda é pouco. Eu, assim como o Camilo, eu defendo também a extinção da Justiça do Trabalho, mas como apenas um dos pontos de uma reforma trabalhista. Claro que não adianta apenas acabar com a Justiça do Trabalho, migrar os processos para a Justiça Comum e manter a mesma legislação. Não adianta, os processos vão ser julgados da mesma forma. O problema é que a Justiça do Trabalho ela acaba prejudicando toda pessoa que empreende, que começa a montar um negócio, que quer contratar funcionários, tem dificuldade muito também por causa da legislação trabalhista. Quando o Estado prejudica a criação de novas empresas, nós temos menos empresas, menos emprego. Quando nós temos menos empresas concorrendo entre elas, o próprio empregado, que seria, em tese, a parte protegida pela CLT, acaba tendo menos opções para escolher aonde trabalhar. Eu faço sempre um paralelo com as relações de consumo. Quem protege o consumidor não é o Estado, é o mercado. Concorrência. Quem protege o consumidor não é o Código de Defesa do Consumidor, que tem algumas regras que trata também o consumidor como parte suficiente na relação. Não é, é o mercado. Se a gente tiver um ambiente de livre concorrência, com várias empresas concorrendo entre elas, oferecendo serviços, produtos diversificados, o consumidor ganha com isso. Por quê? Porque ele vai ter mais opções para escolher produtos melhores, serviços melhores e melhor qualidade. Na relação trabalhista é a mesma coisa. Quando nós temos muitas empresas concorrendo, inclusive disputando um mercado de trabalho para contratar funcionários, os funcionários, as pessoas interessadas em serem contratadas, vão poder escolher entre trabalhar em empresa A, receber um salário X com tais condições, ou ir para uma outra empresa com condições melhores. No momento que o Estado, através de uma legislação rigorosa que prejudica a criação de novos empregos, ele vai ter menos opções para escolher. Esse é um dos pontos que a legislação trabalhista atrapalha o empregado. A Justiça do Trabalho, ela custa mais ou menos 17 bilhões de reais. 17 bilhões para manter uma estrutura com funcionários, com toda a estrutura de imóveis. 18 bilhões. Bom, 17, 18 é praticamente a mesma coisa, é muito dinheiro. É muito dinheiro, não faz sentido isso aí. Nós temos 17 mil sindicatos no Brasil, não é? 17 mil sindicatos. Antes da reforma, né? Antes da reforma, agora vai diminuir. Nós temos, nos Estados Unidos, 130, mais ou menos, e na Argentina, para pegar um país que é próximo do Brasil, cerca de 90, não é? 40% das ações ajuizadas no Brasil vão para a Justiça do Trabalho. Acho que isso o Camilo falou no último debate. Não está certo, o sistema está errado. Não faz sentido que a gente tenha 40% dos processos ajuizados na Justiça do Trabalho. Bom, será que a extinção da Justiça do Trabalho não vai criar um desestímulo para não entrar tanto processo? Não faz sentido 40% dos processos serem trabalhistas. A Justiça do Trabalho, os pressupostos, os princípios principais norteadores da Justiça do Trabalho, da legislação trabalhista, é da hipossuficiência do empregado em relação ao empregador. Ou seja, da fragilidade dele. Da fragilidade dele, que ele seria a parte mais fraca. Isso não pode ser uma regra geral. Né? Quando a gente fala de contratos, e claro que existem peculiaridades entre um contrato trabalhista e outro tipo de contrato, mas contratos, para que um contrato seja válido, é preciso que tenha autonomia da vontade das partes. Não posso obrigar uma pessoa a assinar um contrato. Se eu fizer isso, existe um vício de consentimento. Vício de consentimento é uma espécie, é um vício, né, que acaba acabando com a validade de um contrato. Isso é uma regra geral. Regra geral é a autonomia de vontade. As partes leram o contrato, assinaram, concordaram, é um contrato válido. Essa é a regra geral. A regra, exceção, é quando tem um vício de consentimento e o contrato é anulado em razão desse vício. Quando uma parte é enganada, é forçada a assinar o contrato. O problema é que, pela legislação trabalhista, a regra geral é que já há um vício de consentimento. Que o empregado não tem capacidade de avaliar um contrato e a autonomia da vontade do empregado
ela é retirada pelo Estado, que sabe mais do que ele como assinar um contrato. O que a gente tem que defender não só a flexibilização, mas é o respeito da autonomia da vontade das partes. Chega uma empresa, um empresário, né, negocia com o empregado, né, assina os termos do contrato. As duas partes tomaram conhecimento dos termos. Então, a regra geral não pode ser a hipossuficiência do trabalhador. Agora, mesmo se vocês considerarem que há uma relação de hipossuficiência, que essa tem que ser regra geral, fazemos de novo um paralelo à relação de consumo. Pela relação de consumo também há hipossuficiência do consumidor. E nem por isso é necessário criar uma estrutura gigantesca para uma justiça especializada para tratar de relações de consumo. Não faz sentido, isso é muito caro. E se a gente for estabelecer que cada tipo de direito tenha uma justiça especializada, daí sim que nós vamos à falência. E como é que fica a situação dos sindicatos aí? O papel deles, que até então sempre foi um papel muito importante. Mas eles também saíram, eles um tanto, digamos, fragilizados desde a última reforma. Eu acho que não. Eu acho que o sindicato... Com o fim do imposto, que era o que sustentava. O bom sindicato que presta um bom serviço, vai ter até um diferencial, que vai ser uma concorrência com outros sindicatos. Né? Um sindicato não é empresa, não bom, concorre. mas deveria ser. Claro. Um sindicato tem que prestar um bom serviço. E eu a falo unicidade isso. sindical também não sei. Eu advogo para um sindicato, que é um sindicato muito bom, um sindicato atuante e que fideliza os associados através até de alguns serviços jurídicos extras, né, para que o associado pague, não só como sindicalizado, mas como também associado. Então, isso vai premiar os bons sindicatos que, de fato, prestarem bom serviço à sua categoria. Mas como é que fica a questão? A gente sabe, né, vamos direto ao ponto, no caso dos sindicatos, a gente sabe que, historicamente, os sindicatos eles tiveram sempre uma linha, né, de vinculação política. Eles sempre tiveram uma orientação política, enfim, coisas da nossa sociedade. Né? As coisas mudaram de uns tempos para cá, começando pela reforma. Hoje, como deveria ser o funcionamento de um sindicato, mudando, digamos assim, a matriz operacional deles, já não existe a mesma fonte de recursos, o trabalhador está desobrigado a contribuir compulsoriamente com aquele imposto, né, que era o que fomentava as ações. Os sindicatos se obrigam também a atuar. Essa concorrência, por exemplo, que citaste, né, como é que ela deveria acontecer, que a visão da senhora também, como juíza, de que maneira poderia se estabelecer? Associação livre. As pessoas resolvem se filiar a um sindicato se quiserem. Por que a gente vai... Mas isso está na Constituição. Mais ou menos. Como não? Eu tenho uma contribuição sindical onde eu sou obrigado a pagar para o sindicato. Eu posso não querer ter sindicato. Pelo menos é assim. O direito de associação não deixa de ser livre por causa disso. Mas tem que O pagar. fato da tem que pagar. contribuição sindical, anteriormente à reforma ser compulsória, ok, não era ou não era sindicalizado, eu teria que pagar. Perfeito. Agora, não, isso não me retira a minha liberdade sindical. Mas tem que pagar. Não, mas tem que pagar. Então a gente tirou. Tem que Claro, pagar. gente. Mas você tem que pagar. A minha preocupação da Qual é concorrência é porque não caiu unicidade, né? Não, A concorrência... representação, não existe Disputa por concorrência. atrair o associado. Sim, mas Na não verdade, existe esse seria o termo correto. um sindicato que represente a mesma categoria. Existe Não. unicidade Disputa, territorial. na verdade, seria para conseguir atrair o associado, ter um incentivo para que o associado, de fato, pague. Internamente, tá falando. Internamente, porque tu não vai poder ter vários sindicatos daquela categoria. Mas pode o profissional daquela categoria não querer pagar. Os sindicatos precisam se reinventar também? Não. Claro. De que forma? Qual seria? O fato de não ser assim não quer dizer que aí tem que ficar desse jeito. Eu estou dizendo como eu acho que deveria ser. Deveria sistema ser Não deveria haver livre, unicidade. livre associação. Se alguém conseguir se estabelecer ao ponto de ser único, parabéns. Agora, se tiver 3, tá, concorrência. Qual é o problema? Constituição. Não, eu não estou... Não, mas você está falando uma estrutura de representação. Claro, eu não estou dizendo que o que eu estou falando está de acordo com a Constituição. O que eu acho, na verdade, eu estou dizendo como deveria ser. Não, ok. Primeiro, talvez... Eu acho que tem assim, essa questão de a regra da hipossuficiência. Não, a hipossuficiência ela é um pressuposto com caráter de princípio que ela pode vir a ser afastada do processo. Mas a regra geral é hipossuficiência. Mas a regra geral é hipossuficiência. Agora, só um pouquinho. Por favor, falar que a autonomia privada... Gente, não é direito civil. Eu quero que tu me diga o nome da empresa que quando vai contratar o empregado... Chama de... Olha, tu tá gostando desse salário? Olha, eu contrato assim. Meu Deus. Mas essa é a realidade por favor, não, muito nós poucas não estamos pessoas. falando de um escritório de advocacia.
Nós estamos falando de empresa, de vários tipos de empregados. Não é tu que conhece legislação, que vai trabalhar com pessoas que conhecem também. Eu conheço empresa que faz isso, agora, que atua por com favor, vendedores. agora vem aqui Não, dizer mas que é que eu acho que a gente questão tem da que voltar. autonomia... Eu acho que Mas tem não que é voltar por uns conhecer a passos. legislação. Eu acho que Deixa tem que eu voltar de uns critérios passos. de mercado. Vou contratar Falaste que a reforma trabalhista veio, auxiliou muito, eu chamo ainda de empresários, vocês chamam de empreendedores, né? Empreendedores, Empreendedores, que isso é muito positivo e tal. Gostando ou não gostando da reforma, nós temos problemas técnicos graves na nova lei. Isso é qualquer um pode identificar. Ok. Tanto que foi uma lei, que a gente já falou isso até no programa anterior, aprovada com uma velocidade nunca vista no Congresso Nacional e que foi o projeto de lei que mais emendado, que mais recebeu emendas, mais de 1.000 emendas para discutir, para melhorar o texto. Melhorar o texto. Não estou falando nem alterar o conteúdo, o objetivo. Melhorar o texto. O Ricardo mencionou aqui a questão do contrato intermitente, elogiaste. Bom, pode até ter algum mérito o contrato intermitente, mas ele é inexequível do ponto de vista prático. Tanto que agora, 1 ano e meio de reforma, a gente não teve absolutamente nenhuma ação ou ninguém discutindo, cheguei aqui, tá aqui meu contrato intermitente, ou eu me submeti a um contrato intermitente, ou submeti os meus empregados ao contrato intermitente. Não tem. Ele tem problemas técnicos que são incompreensíveis. E também mencionei isso no programa anterior. Quando eu vou julgar o meu processo, eu vou ler, vou me convencer. Sentença é convencimento. E eu vou me convencer e julgar. Vou examinar o que os meus colegas estão decidindo, vou conversar, vou me convencer por julgar a favor do trabalhador ou a favor do empresário, do empregador. Mas o problema é do dia a dia. O problema é o trabalhador e o empreendedor hoje que não sabe como aplicar a nova lei. Se queria segurança jurídica, e não é a Justiça do Trabalho que está causando insegurança jurídica. Não, tudo bem. É evidente que tem a legislação. A nova óbvio. lei que veio com problemas técnicos. Não, então... essa é uma outra questão. Mas eu gostaria de colocar o seguinte, que existe uma diferença. Em países como o próprio Reino Unido, a Alemanha, como citaste, que tem uma justiça especializada, a Justiça do Trabalho, ela se dá no escopo ali da lei do contrato e não entra na esfera econômica. A Justiça do Trabalho entra na esfera econômica. Eu vou dar um exemplo que, do ponto de vista de produtividade, é para arrebentar com qualquer empresa. Eu tenho 2 funcionários, vamos lá, tenho aí o Carlos e tenho o Guilherme. Eles fazem exatamente a mesma coisa, eles têm a mesma função, eles têm a mesma formação. Só que o Guilherme diz o seguinte, olha Camilo, eu no final do ano, eu vou para a Europa e vou partir para outro lugar. E o Carlos diz assim, não, eu quero ficar aqui. Eu quero continuar na empresa, eu gosto daqui. E aí eu resolvo, por consequência, premiá-lo e pagar mais. Eu não posso fazer isso. Eu não posso porque o Guilherme pode solicitar equiparação. Me tira completamente a liberdade de eu, como empregador, né, poder aferir um valor maior porque eu acho que merece. Ponto. Porque eu acho. Camilo, Cadê a minha liberdade? A lei autoriza de fazer isso. A lei autoriza fazer o pagamento a mais para empregados com maior produtividade e qualidade de serviço. Se vocês... justifique. Extremamente complexo. Mas eu acho que isso dentro de uma relação não tem problema olha aqui, ó. algum. Talvez Faz a prova, faz a maior prova, parte gente. dos Mas às vezes é advogados que dão a subjetivo. consultoria te diz o seguinte, na dúvida, não faça. Não faça. Porque então, às vezes é um Se eu caráter resolvo dar subjetivo. plano de saúde para ele não, eu tenho problema. Eu posso incentivar através de um plano de saúde, através de um plano de previdência privada. Pagando a faculdade, a pós-graduação. Para ti eu não vou pagar a pós-graduação, mas para ele eu vou pagar a pós-graduação. Eu estou ferrado. Se eu fizer isso, eu estou ferrado. Pera, primeiro assim. Como não? Não, calma. 2 coisas. Primeiro, o teu exemplo não dá nem pra gente usar o de equiparação, porque tu deu um fato que um trabalhador foi embora do país. Não, vai embora. Eu sei que ele vai embora. Eu sei que ele vai embora. Isso nem está no escopo de uma eventual ação ou vai ser matéria É uma de prova, subjetividade que, né? para mim, que estou fazendo, para mim, a pessoa que está fazendo essa inferência é importante. A lei ela te dá essa resposta. Porque a CLT ela é clara que se a empresa tiver o seu quadro de pessoal organizado Também. em carreiras, pronto. Ou seja, tem o plano de carreira, o quadro de carreira da empresa, o regimento interno, o Tu regulamento entendes que ao interno. fazer isso, uma empresa que tem 15 funcionários, por exemplo, tu está colocando um custo de administração, um custo de transação gigantesca, tem que organizar um plano de carreira, tem que pegar e dizer assim, eu vou criar a função. Não, o cara que tem uma empresa lá que faz, sei lá, que faz pintura, ele não tem esse tipo de conhecimento. Ele quer fazer o negócio dele, ele quer contratar livremente as pessoas.
Ele quer poder gerar negócio. Tá, mas a lei dá a resposta que tu tá querendo. Mas tu entende que ele tem que, tu entende que ele tem, mas por que a lei tem que dar a resposta se isso é esfera econômica? Isso é oferta e procura. Voltamos a falar. Porque a legislação, Por que nós voltamos a falar de um país ideal? A gente está falando de um país que tem 2,5 milhões de crianças trabalhando, que mais de 50 mil pessoas foram libertadas na condição de escravo. Se a gente quer buscar um país ideal, nós não podemos seguir os exemplos errados. Mas a gente tem que trabalhar com a nossa realidade, não acabar com Então, falando então em país ideal, eu gostaria de fazer mais uma provocaçãozinha aqui, como eu fiz da outra vez, resgatando esse artigo do economista Ricardo, como eu não esqueci o nome dele? Ricardo Amorim, conhecido de muita gente, comentarista de televisão e tal, que é considerado um expoente, digamos assim, né? Ele escreveu nesse artigo o seguinte, comparando com os Estados Unidos, aquele estado em que todo mundo quer ir para lá de qualquer jeito, arriscando a vida, atravessando o deserto, porque eu preciso ir lá trabalhar de qualquer jeito, tal. Ele diz o seguinte, que nos Estados Unidos as pessoas se aposentam aos 67 anos, homens ou mulheres, e ganhando depois, na aposentadoria, menos da metade do que ganhavam trabalhando. Não tem 30 dias de férias remuneradas, não tem adicional de férias, não tem 13º salário. A licença maternidade é de 12 semanas e ainda assim não é remunerada. Não existe estabilidade no emprego, não existe fundo de garantia e nem o tal do adicional de 40% na demissão. Tudo é negociado diretamente com o patrão, não tem carteira de trabalho nem justiça trabalhista. E ele diz que, afinal de contas, por que então, com essas condições tão, expressão dele, né, draconianas, tão rigorosas, por que tanta gente quer ir para lá arriscando a vida para viver sobre essas condições? Trago, obviamente, que é uma comparação, né, quase porque metafórica, porque a nossa realidade é bastante diferente, porque mas serve como parâmetro. Né? Porque todos esses valores que custam, ele está na estrutura de custos de quem paga e ele vai diretamente para o bolso da pessoa. Simples. O férias, por exemplo, quando eu dou férias, férias não é direito, o que eu faço na prática, qualquer um faz que paga salário, pega todo o custo anual que tem e divide, olha, isso aqui eu tenho que tirar para férias, isso aqui eu tenho que tirar para 13º, isso aqui eu tenho que tirar para INSS, isso aqui não sei, mas eu vou pagar isso aqui. O que o empresário americano faz? Eu tenho que pagar isso aqui e eu dou direto para ele. E ele administra do jeito que quer. Então, a percepção de ganho é maior lá. Então, lá se trabalha em cima do valor hora. Então, o valor hora ele é maior, porque, na verdade, não tem um monte de penduricalho que a gente coloca. E como existe mais liberdade, se eu tenho, por exemplo, uma empresa de pintura e ele também tem, e eu posso negociar livremente ele também, a gente acaba gerando mais postos de trabalho, existe uma concorrência maior e a gente acaba pagando. O empreendedor hoje no Brasil pode pagar esse salário? Mas qual a diferença? Pode pagar R$100.000 de salário? Não, mas qual a diferença? Tem uma pizza de 12 fatias ou 13 fatias? Soldador em entrevista na rádio, trabalhando nos Estados Unidos, soldador brasileiro, $58 a hora. A gente paga? Como é que era antes? A gente paga? O Brasil paga isso? É óbvio que não, se a gente não fez o tema de casa. Eu convido, os nossos telespectadores. Por que há 20 anos, quando se começou todo o processo na China, se falava que o chinês ganhava uma miséria, que era trabalho escravo? Literalmente, lá não existe sequer justiça do trabalho, nada parecido. Na China? Código do Trabalho de 2009. Livre. 2009, agora pouquinho, mas mesmo Código assim, nem perto que agora. houve crescimento do PIB em 6,3% na China depois da criação. Não, que a China já vinha, né? Mas é claro, é por isso, porque esse custo não está vinculado com isso. É que quando tu vem assim, quando tu consegue pagar já um determinado piso, tu pode botar como direito porque está segurado, porque a economia já sustenta. O que aconteceu com o salário médio na China? Ele já é superior ao brasileiro. Ele é superior. Sim. Aí por quê? Por que o do brasileiro não aumenta? Porque o nosso sistema ainda não está amarrado o suficiente? É justamente o contrário. O que está acontecendo agora, por exemplo, no Paraguai? O Paraguai está atraindo um monte de empresa para lá. Eles deram uma flexibilizada, uma série de coisas. O salário médio no Paraguai vem aumentando. Onde se flexibiliza, tu acaba tendo, né, um ganho maior para o empregado, porque tu acaba tendo concorrência, tu acaba tendo mais oportunidade de negócio, isso é muito melhor. Isso que fez os Estados Unidos da América, lá no século XIX, explodir. Assistam um seriado que tem na History Channel chamado Gigantes da Indústria. Chega a ser assustador, porque parece, assim, quem olha de longe, nós aqui no Brasil, uma selvageria o que acontecia naquela época. Contratos ali era firmado tete a tete e acabou. Não tinha nem para onde correr.
mas aquilo fez com que se criasse um mercado pujante ao ponto de ter concorrência e o salário médio acabou subindo. Eu quero convidar o nosso telespectador a ler o artigo do César Pritt, que é um juiz, colega, amigo nosso, que ele fala exatamente isso. Ele teve a oportunidade de fazer um mestrado nos Estados Unidos e estudar a fundo. Como é o nome dele? César Pritt. E onde é que esse Até artigo- pode onde é- ser convidado aqui para a Claro, nossa... claro. Onde Tá é que nas pode ser nossas visto? redes, no Facebook da Matra 4, tá lá, é só consultar. E é muito interessante isso, porque ele faz primeiro que falar da maior economia do mundo é muito fácil, né? A gente tem uma estrutura, um sistema, como se a gente pudesse pegar esse sistema, importar para cá e achar que ia sair funcionando, porque não vai. A gente deveria de repente, mudar até a população para que lá, porque lá se cumpre a lei, e se não se cumpre, há multas Mas pesadíssimas. eu acho que é um problema cultural, então, do brasileiro, isso aí? Acho. Mas Não então, tem como me dúvida. explica na Coreia do Sul e Coreia do Norte? Povos, mesma cultura, e porque um se tornou um país capitalista e outro socialista. Chile e a Bolívia. Mesma Não é um cultura, problema praticamente. cultural, Não é um problema isso que é cultural. uma falácia que as pessoas repetem muito. Que o problema Mas no vai dizer Brasil que é o cultural. descumprimento da legislação nos Estados Unidos é semelhante igual ao do aqui, Brasil. Nos O Estados descumprimento, Unidos, está falando de descumprimento. Nos A gente está Estados falando de 58% das ações que falam sobre verbas rescisórias. Nos Estados Unidos não se paga salário. bom, nos Estados os últimos Unidos salários existe do uma trabalhador. livre concorrência, que a gente falou também no programa passado. Né, que o que pune a empresa é o mercado, mais do que o próprio rigor da lei. Né. Daí volta a não concordar. Esse artigo do Ricardo Amorim ele é muito interessante e nos traz uma reflexão. Né? Eu até também comentei aqui no programa por que os americanos não fogem para o México, em busca de proteção, na proteção trabalhista. E a resposta o Camilo acho que deu no começo do programa, porque o trabalhador não vai em busca de proteção, ele vai em busca do mercado, ele vai onde tem mercado. Né? Então, nos Estados Unidos... Tem trabalho, tem liberdade de empreender, liberdade de trabalhar, tem opções aonde trabalhar. Se ele vê que alguém está passando a perna nele, Volta a falar. ele demite o empregador dele e vai trabalhar no lugar. Nos Estados Unidos, como federação, cada estado tem a sua legislação própria e lá se estabelece até guerras entre guerras, né? Como aqui são as guerras fiscais, lá se também tem empresas que se estabelecem num estado onde os direitos são mais flexíveis, enfim. Né? Então lá tem muito isso. Então, para começar, depende do estado que a gente está falando. O problema é que quanto ao rigor ou à intervenção do estado nas relações de trabalho. Eu acho que o problema... E eu trouxe Imagina, eu trouxe no programa anterior esse exemplo, porque é muito significativo do estado de Illinois, que o Walmart é condenado a 188 milhões de dólares a pagar para 187 mil empregados, porque não observou o horário de intervalo e não fez o pagamento das horas extras. Foi condenado a 188 milhões. Lá, o que é diferente? Foi uma única ação, é uma ação coletiva que abrangeu esses 187 mil empregados. Agora, aqui nós não cumpriu o temos essa contrato. cultura, e sim, é cultura Ninguém do tá nosso Mas eles povo cumpriam o de contrato. botar, colocar... Aonde que dizia que tinha cumprido o horário? Estava no contrato. Não era no contrato? Estava no contrato. Sim, Então, está no contrato com o Estado, o mas nosso o- trabalhador também está. Mas o que a gente, Os nossos trabalhadores que também nós, têm esse contrato. liberais defendemos é o cumprimento do contrato. Contrato. Tá certo. Mas este Do contrato. mas, Um contrato privado entre duas partes, que analisaram os termos do contrato, assinaram, então tem que cumprir. Tá, As duas partes devem cumprir. não tenho discussão Não. nenhuma quanto a isso, mas essas leis trabalhistas que vocês estão falando, que são rigorosas, normalmente, como regra geral, estão reproduzidas no contrato individual assinado pelo trabalhador e pelo empregador. Existe um contrato de trabalho individual por escrito, que normalmente as regras de horário, de insalubridade, de intervalo, de comissões estão lá. Estão todas lá. Todas as regras estão lá no contrato individual assinado entre as partes. E eu queria chamar a atenção que eu falaste, Carlos, que a justiça do trabalho prejudica o empreendedor. Não é a justiça do trabalho. E o empregado, né? Eu empregado. Eu estive, mas especificamente em relação à figura do empreendedor e quanto às regras que a gente está falando, já que a gente está falando muito mais de legislação do que justiça do trabalho, estive na CDL semana passada e conversando com o presidente, um dos vice-presidentes, eles narraram a dificuldade de trabalhar com e-social. Questões de regulamento, regramento de registros de marca, que tem que ser feito no cartório e não só no instituto. Então, Mais uma intervenção se a gente estatal. tem Claro, que não é só falar, isso se a é gente tem que trabalho. falar assim de preocupação com o empreendedor e para que ele volte a ser produtivo e para que ele volte a fazer investimentos, vamos falar sim, vamos falar de investimento, vamos falar de desoneração da folha, vamos falar de imposto, vamos falar de desburocratização. Perfeito. Mas não também. vamos, Perfeito, mas não perfeito. vamos falar de que o trabalhador, agora ele não precisa mais ter regra nenhuma, porque as pessoas
hoje no Brasil vivem muitos na linha de miséria absoluta e vão se submeter, como de fato se submetem, a condições absurdas de trabalho, porque precisam comer. Ou precisam dar de comer para suas famílias. É isso que vive o nosso. É isso que vive o nosso brasileiro hoje. Eu gostaria que não fosse assim. Claro, eu gostaria que a Justiça do Trabalho tivesse menos trabalho do que tem. Mas a melhor maneira de diminuir a miséria, ter mais oportunidades de empreender, de trabalhar, de ter emprego, é ter uma economia pujante. No momento que tem tanta interferência, daí vocês concordam também que não é só a Justiça do Trabalho, tem outros elementos também que criam obstáculos, né, da interferência do Estado na vida das pessoas, acabam prejudicando esse crescimento econômico e, consequentemente, aumenta a pobreza. Por que não atacar isso e atacar a Justiça do Trabalho? Nós atacamos, por que não? Então, eu vou fazer a outra pergunta. Por que atacar o resto e não atacar também a Justiça do Trabalho? Mas a lei vem sendo reformada. A lei está sendo reformada. Mas como não? A lei vem sendo reformada, não vem? Não, claro, mas a gente está admitindo que foi um avanço isso aí. Que bom que foi reformado. Agora, a gente não pode desprezar a autonomia da vontade das partes no contrato. É que se tem uma mega estrutura dessa, ela só faz sentido tendo grande demanda. Mas pensa comigo. Não tem sentido. Mas a mega estrutura... se faz precarizando direitos. Não é precarizando. Quais direitos? Quais direitos? Precarizando direitos. Essa é a pergunta. A partir do momento que eu for retirar, eu vou estar precarizando. O Estado, para começar, o Estado existe para preservar os direitos naturais que são da vida, direito à liberdade, à propriedade e o direito de busca da sua própria felicidade. E os direitos sociais... Gente, nós estamos fazendo debate do justo naturalismo. Os direitos sociais estão dentro dos fundamentos da República. Sim, no momento no momento que tem interferência na legislação trabalhista, que impede que duas partes possam fazer um contrato, respeitando a autonomia de vontade, leram o contrato e depois podem fazer um acordo. É claro que com a reforma mudou um pouco, mas fazem um acordo e não tem a segurança jurídica que depois pode o reclamante entrar com o processo trabalhista ou um próprio fiscal do trabalho, né, fazer uma denúncia, ele vai ter que pagar independente do que eles assinaram no contrato, num acordo. Mas, Carlos, tu sempre vai ter risco em qualquer seara, esse mas não é um risco é um risco decorrente de um excesso de interferência. E outra coisa, tem mais uma questão um pouquinho, só para terminar o raciocínio, tem mais uma questão, então... O que precisa fazer é fortalecer justamente o quê? A comissão de representantes dos empregados. Porque ela vem como uma criação da reforma que está dentro da CLT, que era justamente para fazer isso que vocês estão falando, e as empresas não fazem. Eu acho que... E aí tu faz o quê? Tu enfraqueceu o sindicato, patronal também, inclusive, porque não pensem que foram só sindicatos de trabalhadores que fecharam ou que perderam receitas. Muito pelo contrário. Quem faz parte dessa comissão tem alguma proteção especial? Além disso, a Comissão de Representantes dos Empregados, ponto 2. 3, 611A e 611B da CLT, negociado sobre o legislado, convenções e acordos coletivos. 444, parágrafo único, o empregado hipersuficiente que pode negociar diretamente com o empregador. Gente, existem formas de conseguir negociar diretamente, ou percentualmente falando, é muito baixo. Sem que isto signifique defender o fim de uma estrutura ou o término... 17 bilhões de reais. Ou o término de direitos. Porque isso é prejudicial ao próprio empregador. Se esses processos vão para a Justiça Estadual, que demora muito mais para tramitar, olha o custo que isso vai ter para a empresa em juros, em correção. A defesa não é simplesmente... A defesa... É a segunda vez que vocês mencionam custo, acho bem importante falar 18 bilhões, aí. 18 bilhões. No ano de 2017, 18 bilhões e retribui, para a sociedade, devolve para a União em termos de contribuições previdenciárias e fiscais 3,5 bi. Não, a União não utiliza nenhuma estrutura extra, a Procuradoria não precisa nada. A Justiça do Trabalho já tem como papel, já tem como obrigação o recolhimento dessas contribuições previdenciárias e fiscais. Sonegação, né? Sonegação na origem, 3 bilhões e 700 milhões. E mais, 25 bilhões distribuídos aos credores desse mesmo ano. Então, custou 18 bilhões, mas foram 25 bilhões de reais distribuídos aos credores, e pode ser até ter empresário aí no meio,
Credor não é só trabalhador, Não, mas isso pode é ser pontualmente empregador. neste ano. Teve E ano mais que- a questão do... Mas a gente só pode tratar do último ano que a gente tem o mas levantamento final, né? Historicamente, teve ano que distribuiu a metade, que custou X Eu vou e falar X de sobre 2017, que é o último ano que nós temos, Mas a gente que é tem que mais ver próximo da mas realidade, tem que ver inclusive historicamente. econômica. A gente tem que ver Inclusive historicamente. econômica. A gente está falando de, inclusive, de Os crise parâmetros econômica. Mas aí eu Hoje penso, eles acabam sendo eu penso o dado que me foi referências conveniente. Eu penso o Mas dado que me foi aí a conveniente. gente está falando de uma justiça extremamente capilarizada. Nós temos unidades da Justiça do Trabalho em diversas cidades bastante longínquas, bastante mesmo. Eu estou falando de Arroio Grande, Rosário do Sul, que Justiça Federal não tem. A Justiça Federal tem uma estrutura muito menor, estrutura inclusive de tribunais. Nós temos um Tribunal Regional do Trabalho por estado, são 24, e a Justiça Federal só tem 5 tribunais regionais. E a estrutura da Justiça Federal custou 12 bilhões para a União. Estamos falando de custo? Mas o é mais importante evidente. do custo, deixa eu terminar, Camila. O mais importante do custo, a Justiça do Trabalho não foi feita para dar lucro. Nenhum ramo da justiça, e nenhum órgão público, nenhum serviço público foi feito para dar lucro. Não, mas ninguém tá Ele tem defendendo que isso. prestar um serviço célere e eficiente, que é o que a Justiça do Trabalho tem feito. E falar, não, é lento demais, é demorado demais. Bom, meu único elemento de comparação são os outros ramos do judiciário. E comparado a eles, nós temos metade do tempo de tramitação do processo. Como é que você responde a essas críticas, especialmente nesse momento de que a Justiça do Trabalho é mastodôntica, ela é enorme, ela deveria ter uma estrutura muito menor, não que deixasse de existir, mas que passasse a atuar de uma maneira mais compactada, mais enxuta, ela teria a mesma capacidade de trabalho, ou a senhora entende que isso é apenas uma forma de minar a Justiça do Trabalho? Até então eu vou fazer um gancho com o que o Carlos falou, que extingue e aí vai ser um desestímulo para a pessoa entrar com uma ação na justiça, já que não existe mais Justiça do Trabalho. Então é para ela se conformar que o direito dela não foi cumprido. Não, mas tem Se é ações um temerárias que desestímulo, já não, reduziram. Tá, a gente está falando um desestímulo de pessoas que, em tese, vamos Não, crer... é que, então, olha, deixa eu explicar o que eu quis dizer Tá, com ele- isso. Não, o fala. que Simplifica, acontece? câmara de O arbitragem. que acontece? Poxa. Não é. A legislação trabalhista, ela acaba sendo acaba incentivando conflitos. O que o Estado deveria fazer é criar um ambiente pacífico entre empregado e empregador para que façam contratos de forma livre, Mas de então forma vou dizer que é responsável. isso que a Justiça O do problema Trabalho faz é que quando concilia 49% a própria dos seus concepção processos. da Justiça do Mais Trabalho, ou menos, eu quero falar ela sobre vem isso. vem de Getúlio Vargas, tem origem fascista também. Vocês vão dizer que não, que só talvez no direito coletivo que tenha, mas enfim. Que bom né? que tu já sabe a resposta, né? Eu já sei já a resposta. respondeu por nós. Já sei a tá ótimo. resposta, mas bom, então, no direito coletivo então já tem um viés fascista, mas é um viés totalmente intervencionista, né, que acaba, como eu falei antes, né, acaba desprezando a liberdade contratual, a autonomia da vontade e gera um conflito entre classes, que é aquela ideologia marxista que a gente conhece de colocar as pessoas, separar entre sexo, entre empregado, empregador, Não, entre isso raça. é uma discussão absolutamente... Não é Nossa. ultrapassado, Nossa. porque ele cria Mas, um conflito então, entre deixa eu voltar empregado e meu empregador, raciocínio. quando Deixa eu deveria voltar meu tratar de forma raciocínio. igual. Na Justiça do Trabalho, nós solucionamos os problemas do trabalhador, empresário, até para quem nunca imaginou que ia acionar a Justiça do Trabalho, porque ela também é atingida por decisões de conciliação, mediação ou julgamentos envolvendo greves, paralisações. Então, é um bem para toda a sociedade. Aí eu pergunto para o telespectador se R$ 88,00 por ano, por habitante, é muito. É isso que a gente está falando. R$ 88,00 por ano, por habitante. A Justiça Estadual custa o dobro. Eu não estou defendendo a outra também. Ah, não, mas é que a gente tem que botar o conflito em algum lugar. Porque o conflito é inerente do capital, do capitalismo. Nós temos Sempre vai 40, existir. 45% ainda que tem carteira assinada. Porque a grande parte do Brasil que paga essa conta sequer está dentro, né, de um regime de CLT. E claro, porque a Tá? informalidade, inclusive, aumentou depois da reforma trabalhista. Exatamente. A informalidade sempre vai tender a aumentar quando tu tem um ambiente que é rígido. Isso é da natureza econômica. Porque Não, nós porque tínhamos um ambiente muito mais rígido antes e a informalidade era menor. Essa questão da Mais ou informalidade, menos. eu acho que ela merece Tá, uma mais atenção ou menos. especial da gente, que a gente não tocou nisso, que ela é Eu só muito gostaria de grande. falar de... Eu vou te deixar falar, mas eu preciso te interromper Perfeito. agora, porque a gente tem Tá que ir bom. para um rápido intervalo. Eu prometo te dar a palavra Tá bom. assim que a gente voltar e a gente retoma esse tema então. Perfeito. Cruzando as conversas, volta em seguidinha, não saia daí, hein?
Cruzando as Conversas está de volta e nós estamos aqui num candente debate sobre os rumos da Justiça do Trabalho. Estão conosco essa noite a juíza do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho na 4ª Região, Carolina Gralha, o doutor em administração, professor universitário e empresário Camilo Borgna, o advogado trabalhista e professor de Direito do Trabalho da Unicinos, Guilherme Vinch, e o advogado e ex-presidente estadual do Partido Novo no Rio Grande do Sul, Carlos Molinari. Antes da gente retomar o debate, eu queria fazer uma referência aqui a alguns telespectadores que estão mandando cumprimentos à participação de todos aqui. Eu gostaria de mandar um abraço, então, para o Cláfer de Montenegro, o Jorge Benjen de Porto Alegre, o Fábio Machado também de Porto Alegre, o Lupin Júnior de Gravataí, o Leandro Handling de Canoas e o Alferes Osório de Viamão. E eu tenho aqui também, vou aproveitar já que eu estou dando aqui o espaço para os nossos telespectadores, internautas, duas colocações que foram trazidas via WhatsApp e eu vou colocar aqui na roda para a gente tratar antes da gente retomar os assuntos anteriores, tá? O Rafael Nisnik coloca o seguinte: o problema está na insegurança jurídica. Por exemplo, sentença não declara a prescrição quinquenal, acumula adicionais, insalubridade e periculosidade. Isso prejudica, inclusive, o empregador que cumpre a lei. Aplique-se a lei, cortem esses excessos baseados em ideologias e mantenha-se a justiça do trabalho. Abraço a todos, Rafael Nisnik. E o Arthur da Silva Reis, que é advogado trabalhista, faz a seguinte colocação: eu gostaria de enviar uma pergunta aos liberais que estão nas conversas cruzadas, cruzando as conversas. Conversas cruzadas foi a expressão que ele usou aqui, lembrando, claro, aquele programa que serviu de inspiração para isso, né? Ele pergunta, como eles explicam que os dois países com maior índice de desenvolvimento humano no mundo, a Noruega e a Nova Zelândia, segundo ele, possuem justiça do trabalho e regras trabalhistas rigorosas? Então, pegando o gancho desse telespectador que já largou no colo de vocês, essa a Nova Zelândia? Ele cita a Nova Zelândia e Noruega. A Nova Zelândia tinha um sistema bastante rígido e jogou metade no lixo, literalmente. Tanto que foi essa a guinada que eles deram na década de 80. E muitos dos países que acabam criando algum regramento, eles primeiro ficaram ricos. Aí que tá. Todos eles, pegar qualquer um deles, pega a própria Alemanha. A Alemanha no pós-guerra era um livre mercado na veia, aí enriqueceu, tá? Se reconstruiu, e aí depois tu cria todo um arcabouço jurídico de proteção, porque tu pode pagar. Porque quem está estabelecido, né, aí não tem problema, porque afinal de contas, né, dá para pagar. Agora, o contrário é o problema. Posso falar sobre a conciliação? Por favor. Quer ver um caso que aconteceu, deve fazer 2, 3 meses, tá? Falando com uma amiga, ela tomou uma reclamatória de uma funcionária que recebia R$2.000. Trabalhou 2, 3 meses. E aí acionou e o valor da ação ultrapassava a casa dos R$100.000. Imagina, essa minha amiga, ela ficou até o dia da audiência sem dormir. Nunca tinha tomado um processo. Isso pós-reforma. Tá? Pós-reforma, agora. Tá? Foi final do ano passado. Né? Meio do ano passado, mais ou menos. Né? Foi novembro ou dezembro, teve audiência de conciliação. Né? E aí o juiz, na conciliação, né, chamou e disse assim, chamou cada uma das partes e olhou para ela e disse assim, olha, com o advogado dela, amiga, ela não tem a mínima chance disso aqui que ela está pedindo de levar. Não tem, ela vai perder. Então posso ficar tranquila. Não, mas faz o seguinte, vamos fazer um acordo, tá? Porque aí tu não te incomoda, eu convenço a outra parte a cair fora, né? Eu bato minha meta e fica todo mundo feliz. Tá? Assim. Né? E fez um acordo aí de R$3.500. Né? Ela pagou com prazer, porque afinal, quando se livrou, estava com uma ação que passava dos R$100.000 para uma pessoa que trabalhou 3 meses, né? E está tudo ok. E assim, existem diversas. Eu converso com as pessoas dizem, cara, fiz o acordo para me livrar. Tá? Para não me incomodar, para não pagar mais o advogado que vai me cobrar. Não, o próprio advogado disse, cara, faz o acordo, não, o advogado garante o dele também e está resolvido. Então, se gera conciliação? Claro que sim, tá? Mas por quê? Porque o cara quer se livrar. O dono do negócio, a última coisa que ele quer é perder o tempo dele indo para uma audiência. Ele quer trabalhar, ele quer poder fazer o negócio dele andar. E hoje ele está... Agora menos, tá? Mas antes era pior. Eu conheço empresa que fechou as portas por causa de ação trabalhista, tá? Cometeu erro, óbvio que cometeu, mas a gente chega a colocar em risco um negócio inteiro por causa de 1, 2, 3 ações. Não é crível isso acontecer. Uma coisa é tu discutir o contrato. Agora, se o contrato, sei lá, o valor total discutido é de 10 mil, como é que pode daqui a pouco ter valores muito maiores? Porque se alega lá a insalubridade, não sei o quê, trabalhou em condições, se alega um monte de coisa. E quem está contratando... muitas vezes ele aprende depois de ele tomar o primeiro tufo. Agora só, já que mencionando valores estratosféricos, a gente tem uma notícia de hoje que é bastante curiosa, inusitada até, de um trabalhador que foi condenado
por causa da questão da má-fé, a pagar mais de R$500 mil à empresa que ele processou. Isso é um sinal de quê? Isso é um sinal que isso virou notícia para ver o que é exceção. Tá? Não é. Por que Não exceção? é conciliação, Guilherme. Que assim, primeiro que o processo trabalhista ele tem como princípio a conciliação. O juiz ele inicia toda a audiência fazendo a proposta de conciliação. Isso é importante, às vezes o telespectador não sabe. É bom saber. Então faz a proposta de conciliação no início da primeira audiência e quando encerra o processo, também quando encerrou, já ouviu todas as provas. Olha, vocês têm realmente interesse em seguir esse processo, não querem conciliar? Isso é obrigação do magistrado, ele tem que fazer, isso está na lei, está previsto. E nós fazemos com um êxito muito grande, principalmente comparado aos outros ramos do judiciário. Hoje a Justiça do Trabalho tem em média 40% de conciliação dos seus processos, Justiça Federal e Justiça Estadual em torno de 17%. Mas é injusto, né? Se a parte sabe que ela tem razão e ela acaba cedendo, motivação é injusto. Não, mas deixa eu agora desenvolver. Estamos falando dos números. Outra questão, não existe meta para conciliação. Não existe nenhuma meta do nosso Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região ou de outros tribunais regionais, do Tribunal Superior do Trabalho, do CNJ, nada que se refira às metas que o juiz tem que bater. Existe uma meta de proposta, assim, que se concilie mais processos, num geral, mas não aquela pessoa que tem que bater uma meta particular como um vendedor, que tem que vender mais carros no ano, no mês, para bater a meta. Eu não disse que tem ganho econômico, nem nada. Não, mas não é nem meta numérica. Não é nem meta numérica. Falo isso. Não, mas se a meta é numérica. Não, eu estou falando individual. Não, individual. mas Tem como estrutura de poder judiciário aumentar suas conciliações. Mas o juiz não tem. Esse mês eu preciso fazer 30 conciliações. Isso não existe. Nem sempre é numérica, né? A meta via de regra. E o caso da Dilma? Ah, tá. O caso da Dilma que Não vamos misturar os assuntos. Vamos... Então assim, e daí, vamos separar, porque daqui a pouco o empresário, até o trabalhador, chega numa sala de audiência, ouve essa proposta de conciliação e tem essa conclusão precipitada e equivocada. Diz, o juiz quer conciliar meu processo porque não quer julgar. Para nós, julgar ou não julgar, a conciliar ou não conciliar, com o volume de trabalho que se tem, não faz diferença. Qual é a diferença da conciliação? A minha decisão, eu te garanto, não vai te satisfazer como autor e nem satisfazer o réu, provavelmente, como regra. Então, a conciliação é uma forma de pacificação. Muitas vezes, na conciliação, às vezes o que o trabalhador quer é uma carta de recomendação, não é nem valores. Ele diz, não, então tá, eu entendo, o senhor me pagou tudo direitinho, eu quero uma carta de recomendação. Poderia ter acertado antes? Não sei. Mas, às vezes, a conciliação passa muito por essa ideia de pacificação. As pessoas saem de lá, principalmente no interior, que as pessoas se conhecem. Agora, a minha jurisdição é Frederico Westphalen. Então, as pessoas se conhecem, dão um emprego para o filho do amigo, enfim. Tem relações muito mais próximas. Elas saem de lá abraçadas. Então, a conciliação tem esse objetivo de pacificação das pessoas saírem bem resolvidas com isso. Agora, se um empresário senta uma cadeira, sabendo que não deve nada, com uma boa orientação jurídica, que ele não faça esse acordo. Se ele sabe, tem todos os documentos que comprovem a sua linha de defesa, ele vai entrar dentro do índice de 12% de processos julgados totalmente improcedentes, ou seja, aquele que o trabalhador não vai ganhar nada. Ele quer se livrar, cara. Ele quer se livrar disso. Para ele não dorme... inclusive, se ele estiver, por exemplo, uma negociação tentando vender a empresa, o fato de ter uma ação faz que o valor de mercado caia. Então, tu tem que te livrar muitas vezes. Isso não é tranquilo. Isso não é tranquilo, não é crível para um empresário. Ele não quer. Ele quer dormir tranquilamente, tendo uma ação... Mas a gente... Só tem um ponto, né? Como advogado, eu sempre oriento o cliente, nunca tem como saber se tu vai ganhar o processo. Não tem como ter essa certeza. A gente não pode gerar uma falsa expectativa no cliente que vai ser procedente ou vai ser improcedente. Que bom que tu era da área civil e está narrando essa experiência da área civil. Não, mas é isso que eu vou falar, não é só trabalhista. Tá. A gente não tem como ter a certeza, né, de como o juiz vai interpretar a lei, do que a outra parte vai trazer de provas, mesmo tu tendo razão, né, não tem como ter essa garantia que vai ter êxito no processo. Então, com base nisso também, que alguns advogados, e não está errado isso aí, mesmo sabendo que tem razão, orienta o cliente. Existe um risco de ser uma ação procedente. Dentro dos cálculos que eu fiz agora, o reclamante está pedindo R$100 mil, ele pode ganhar R$30 mil. Acho que não vai ganhar. Acho que ele leva em torno de 10. Mas ele pode ganhar uns R$30 mil.
Então, dentro essa estimativa de cálculo, que ele fala, olha, faz um acordo, uma proposta de pagar R$5.000. Então, é dentro disso, né? Tendo razão ou não, o fato de fazer um acordo, as duas partes estão abrindo mão de alguma coisa. O reclamante abre mão de ganhar o que ele acha que tem direito de ganhar e o reclamado, por sua vez, abre mão do direito de fazer a defesa total dos pedidos. Né? Isso Então, é conciliação. isso é uma conciliação. Então, não quer dizer uma que transação, o com advogado que sabe que tem razão não vai fazer um acordo. Ele pode fazer um acordo, sim. Eu cito só um exemplo, tá? Teve até um comentário no Facebook na semana passada, alguém colocou lá, esse Camilo aí deve ter um monte de ação trabalhista, então ele tem raiva da Justiça do Trabalho. Eu tenho empresa, vai fazer 21 anos. Eu nunca tive uma ação trabalhista, jamais. Excelente, a Justiça do Trabalho está a Mas teu olha serviço. aqui, olha aqui, já assinei centenas de carteiras de trabalho. Não é uma empresa grande, é uma empresa pequena para média, tá? Assinei centenas de carteiras de trabalho. Só que tem o seguinte, eu nunca demiti, por exemplo, com justa causa. E eu estimo que pelo menos 20%, 30% seria com justa causa. É uma precaução que eu assumo este custo, que eu considero extremamente injusto, porque eu sei que eu vou me incomodar. Eu já peguei, há 15 anos eu lembro que eu peguei uma vez um funcionário roubando. Falei com o advogado. Camilo, esquece, tá? Demite, paga, senão tu vai te incomodar. Tu vai tomar ainda uma ação depois de volta, por danos, por não sei o quê, por isso aqui, porque tu tem imagem, tem não sei o quê, tem ele declarando. Não, não tem. Então esquece. Então esquece. Esse medo, Guilherme, esse esquece. medo se justifica. Isso é uma sacanagem. Eu assumo este risco e assumo este custo. Isso, convenhamos, isso é indefensável. Isso é uma sacanagem. E tem aquele exemplo Eu clássico estou dizendo também, assim, eu Camilo. nunca também, pode procurar meu CNPJ ou meu CNPJ, não tem ação nenhuma. Mas eu nunca fiz uma demissão com justa causa. Tá. Guilherme, Olha só, Ah. tem algumas questões assim. Primeiro, eu também já tive uma situação um pouco semelhante à que tu relataste, até estranha, né? Porque essa ação de 100 mil pós-reforma, porque hoje, né? Então, para que as pessoas saibam, antes da reforma, nós não tínhamos uma obrigação, né, de nas ações acima de 40 salários mínimos dar um valor aos pedidos. Né? Nas ações abaixo até 40 salários mínimos, nós tínhamos, né, desde sempre, a obrigação de liquidar, né, como se diz, né, dar um valor aos pedidos. Hoje, pós-reforma, independentemente do rito que esse processo vai andar, eu preciso quantificar valor por valor do meu pedido. Né? Bom, ela deve ter feito alguma conta em que achou 100 mil reais. Se estava certo, se não estava certo, bom, o próprio juiz viu que não era aquilo. Bom, então aqui já é um momento em que dá para se defender a Justiça do Trabalho. A própria Justiça do Trabalho vem na defesa do empregador. E diz, olha, isso aqui a pessoa não vai ganhar. Né? Mas ele vai dizer, mas aí o juiz foi lá e ainda disse, mas quem sabe faz um acordo. Eu também já tive situações assim, não vou mentir. Tá? Em que a pessoa tinha feito um erro procedimental, nós fomos para a audiência de conciliação, o juiz queria conciliar, nós temos que não conciliamos, a sentença foi improcedente, porque era uma ação de sumaríssimo sem valor, ou seja, o juiz extinguiu, inclusive, a ação. Né? Claro, tem a questão, mas porque eu não quero correr o risco. Tá, mas, então, na verdade, o que tem que se investir, o que a gente tem muito, eu pelo menos tenho batido muito na tecla, é esse tipo de advocacia, que previne, que orienta a empresa a fazer o cotejo correto da prova, a trazer corretamente elementos que vão te salvaguardar numa eventual ação de advogados. Para a empresa, não. Totalmente de acordo. Outra Pela questão, sua advocacia preventiva. Outra questão. Mas é um custo. Isso é um custo. É um custo. Tá, mas tu vai ter custo, seja no preventivo, no contencioso, qualquer... Mas ele é um custo que não aumenta a produtividade, não faz atender melhor meu cliente, ele é um custo de resguardo. Não faz atender melhor o teu cliente, ao contrário. Elimina qualquer tipo de passivo consciente. A advocacia preventiva em todas as áreas é importante. Eu só queria... Todas as áreas é importante. Porque o Rafael Kniginic mandou uma contribuição e no fim das contas nós não falamos ainda sobre o que ele falou. Eu queria trazer aqui, primeiro, cumprimentá-lo por ter mandado sobre a prescrição quinquenal e sobre a acumulação dos adicionais. Né? Bom, a prescrição quinquenal é uma regra constitucional. Né? Na verdade, nós temos uma prescrição bienal, né? Os 2 anos para entrar com a ação, 5 anos para retroagir da data do ajuizamento da ação, hoje é a nossa regra. Há um projeto de emenda constitucional, né, a PEC 300 de 2016,
que quer reduzir este patamar, na verdade, para 3 meses, ao invés de 2 anos, e ao invés da retroação ser de 5 anos, ser de 2, né? Um pouco, né, ela é um pouco forte, né, demais, drástica demais, né, provavelmente nem passe, né, e ele fala também da questão da acumulação dos adicionais, né, e nós tocávamos antes nesse tema dos adicionais, né, mas acho que é importante deixar claro, né, eu não sei se ele é, enfim, que ramo de atividade, enfim, ele está explorando, mas o nosso tribunal, o TRT 4, né, da 4ª região, é matéria sumulada, já pacificada, de que não existe acumulação de adicionais de insalubridade e periculosidade, né, na esteira do que a CLT prevê, né, que demanda que o empregado tenha que optar pelo adicional, né, então, situações como essa, que eventualmente ocorram em alguma sentença de 1º grau, facilmente são revertidas em 2º grau, e se acontecesse de no 2º grau ter, né, uma decisão favorável à acumulação, o TST também provavelmente reverteria. Na verdade, não passaria, nem iria para o TST, porque nós temos matéria sumulada no nosso tribunal, esse recurso de revista nem conseguiria subir. Mas eu queria ainda puxar um gancho, né, uma questão que nós falávamos antes, né, desses meios alternativos de resolução de conflitos, né, e tu falava que ia começar a falar da arbitragem, aí nós fomos para o intervalo. A arbitragem é uma inovação da reforma trabalhista, né, vocês do processo civil já há muitos anos, né? Mas aqui no direito do trabalho ainda é uma novidade, mas é uma novidade ainda cara, né? Assim, não são todos os trabalhadores que vão conseguir acessar essas câmaras arbitrais, né? Então, ainda é um pouco mais lenta essa possibilidade. Não é uma solução, mas é uma alternativa. Ela é uma alternativa que determinados empregados, talvez os altos empregados conseguirão. Quando eu citei isso, eu citei porque alguns países, né, alguns países europeus, utilizam câmaras de arbitragem como forma de resolver os conflitos trabalhistas. Alguns até têm uma justiça especializada, mas que resolvem em nível de arbitragem. Talvez. Agora, essa realidade, talvez. Agora sim, Guilherme, te pergunto, um armazém, o cara é dono de um armazém, ele tem 3 funcionários, ele vai ter uma consultoria jurídica? Mas mas a consultoria jurídica preventiva não é para esse tipo de empresa. Não, mas para aí, mas a grande parte dos empreendedores no Brasil são pequenos. E Ok, muitos mas pequenos. Não estão falando, não, que tem uma justiça só para um porte de empresa, para outro não? Não, mas nós estamos falando que justamente o nicho que investe neste tipo de advocacia não é este. Existem empresas, microempresas, pequenas empresas que investem, porque não querem correr nenhum risco de ação trabalhista. Agora, é claro que se tu pegar uma mini mercado que a gente falou, com 3 empregados, o próprio risco da ação e o risco de condenação, o risco do que ele leva ao judiciário é bem menor. Porque ele vai querer, a pessoa vai discutir, sei lá, jornada de trabalho. Uma empresa que não tem 10 empregados, o ônus da prova não está nem no empregador. É bem menor do ponto de vista absoluto, mas do ponto de vista relativo, quebra aquele negócio. Quebra. Sim, nós não estamos falando de uma condenação que vai ser de 500 mil reais. Mas 10 mil, 20 mil reais, tu quebra um mercadinho. Tu quebra um mercadinho. 20 mil reais, 30 mil reais, tu quebra. Mas todos os comentários demonstram a complexidade das relações, que a gente está falando de super empregados que vão para as câmaras arbitrais, até o pequeno empresário. A gente está falando de um trabalhador que tem condições de negociar e o outro que não tem. E aí a própria Justiça do Trabalho vai vir também para proteger esse tipo de empregador. Claro. Bom, a palavra risco foi usada aqui agora há pouco e eu vou usá-la também para encaminhar então o encerramento desse programa, porque nós vamos ter que arriscar para ver o que vai acontecer nesse nosso Brasil, né, com todos esses fatores a serem discutidos, né, com tanta coisa ainda a ser resolvida. A gente sabe que isso é também uma questão cultural muito forte, que atinge não só os poderes, mas a todos os níveis da sociedade, e resta a gente torcer para que a gente encontre uma saída, para que as relações empregado-trabalho sejam satisfeitas tanto para quem precisa do seu salário, sua proteção, quanto para quem precisa ter condições de produzir, gerar riqueza, para que todos nós, para que toda a sociedade saia ganhando. Eu agradeço demais a participação de vocês, agradeço por terem contribuído para que o nosso telespectador, o nosso internauta tenha mais elementos para poder abordar, a entender esse contexto tão complicado, né? Então, muito obrigado, Carolina, Guilherme, Carlos, Camilo. Agradeço muito a participação de vocês, agradeço a sua audiência e convido você para estar novamente aqui amanhã, na RDC, às 10h30 da noite, ao vivo, sempre para mais um programa Cruzando as Conversas. Boa noite, até amanhã.